Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Domingo maravilhoso o Senhor preparou para nós, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar os capítulos 21 e 22 do livro de Atos. Não com a intenção de adiantar ou encerrar rápido o livro de Atos, mas o capítulo 21, 22 e 23, eles são praticamente interligados, onde um fato inicia num capítulo e encerra no outro. Mas vamos tentar aqui nos edificar com algo que já não comentamos antes, tal como a perseguição que estava sendo imposta à Igreja de Cristo e a Paulo. Sei que é difícil, né, quando tem um texto longo assim, observarmos todos os fatos narrados. E outras coisas que você puder observar aí vai ser lendo a passagem. Então eu te convido a estar lendo todo o texto. No domingo passado, no capítulo 20, nós vimos a tristeza dos discípulos quando Paulo afirmou para eles que estava indo para Jerusalém e que possivelmente não os veria mais, pois o Espírito Santo já havia revelado o que estava esperando por ele ali, senão cadeias e açoites. No capítulo 21, dos versos 1 a 7, agora, Paulo passa por diversas cidades e chega até a cidade de Cesareia, e fica na casa de Felipe, o evangelista, ali por alguns dias. Nos versos 10 a 12, acontece um fato interessante que cabe nós lermos. Demorando-nos ali alguns dias, desceu a Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós, os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subissem a Jerusalém. Tem alguns fatos que podemos até não entender, mas negar que o Espírito Santo nos alerta, nos dá o direcionamento, creio que não podemos. Por duas vezes, vemos isso acontecer na vida de Paulo, uma diretamente com ele e outra por intermédio de outra pessoa. Deus usa seus meios para se manifestar a nós de várias maneiras e através de muitas coisas. Nós é que não paramos para observar estes fatos acontecendo ao nosso redor e às vezes afirmamos que foi mera coincidência, força da natureza e outras coisas mais. Mas nem sempre admitimos que Deus tem controle de tudo. A Bíblia nos traz um exemplo bem clássico disso. Lá no Velho Testamento, que está registrado no livro de Números, capítulo 22, quando Deus usa um animal, no caso uma jumenta, para falar com Balaão. Leia esse texto lá, você vai ver que interessante. É certo que temos que buscar no Senhor para realmente ter o entendimento de que é o Senhor que está nos dando o recado. Pois, como já afirmei várias vezes anteriormente, há aqueles aproveitadores que querem obter algum tipo de vantagem. Paulo, diante destes dois avisos, toma uma decisão, e creio que vai de contramão ao pensamento de muitos, pois certamente iriam ouvir e voltar atrás na sua decisão. E ele faz um pronunciamento não só corajoso, mas de um discípulo de Cristo, como está registrado no verso 13. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo demonstra nessa reação que realmente era um cristão, que são conhecidos como pequenos cristos. E no pensamento dele, padecer por Cristo é algo que alegrava o seu coração. Chegando a Jerusalém, ele foi bem recebido ali pelos irmãos e, preocupados com o que poderia ali ocorrer, orientam a tomar uma atitude, como vemos aí nos versos 23 e 24. Faze, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito. E pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Aí você pode até pensar, que estavam fazendo algo para enganar o povo.
mas na verdade eles estavam cumprindo uma determinação da lei dos judeus. E eles cumpriam também, está citada lá no livro de Números. Quando uma pessoa fizesse um voto especial, era considerado o voto nazireu, que cumpria diversos rituais durante a sua vida, deixando crescer livremente seu cabelo. E no tempo certo, cumprindo seus votos, iria ao templo e apresentaria ao sacerdote. Vou ler apenas aqui 3 versículos, 18 a 21, lá de Números 6. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazeirado e tomá-lo-á, e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro, e um bolo asmo do cesto, e uma obreira asma, e os porá nas mãos do nazireu. Depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazeirado, os sacerdotes os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o nazeirado, afora o que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do nazeirado. Estas foram as leis deixadas por Deus através de Moisés. E Paulo estava mostrando para aqueles povo ali que era um judeu e cumpria as leis de Moisés. Agora vamos ver o cumprimento daquilo que o Espírito Santo havia prometido a Paulo. Lembram daqueles judeus que já haviam perseguido Paulo na Ásia? Eles chegaram a Jerusalém, reconheceram Paulo e foram logo acusando, sendo ele preso. Mas Paulo afirma para os guardas que era judeu e pede permissão para falar ao povo, apresentando a sua defesa, como vemos aí no capítulo 22, dos versos 1 ao 21, onde presta um testemunho de como ele foi transformado pelo poder de Deus, de perseguidor da igreja a um perseguido pela obra de Cristo. Leia o texto e você vai entender. Aqueles judeus que inflamavam a multidão, mais uma vez se manifestaram e clamaram para que ele fosse retirado da terra. Eles não entenderam o discurso de Paulo e afirmando, inclusive, que ele não merecia viver. E Paulo é levado preso para a fortaleza romana, para ser açoitado a fim de confessar os atos que ele estava falando estavam de acordo com o que o povo estava acusando ele. Mas Paulo, conhecedor da lei, pergunta ao centurião, que o levava amarrado. E no verso 25, quando estava amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Na mesma hora, o centurião procurou o comandante, contando o fato. O comandante chega e fala: quem é você? Eu paguei um alto preço para ser um cidadão romano. E Paulo responde: eu tenho este direito de título desde o nascimento. E o texto nos diz que Paulo, então, se livra dos açoites, mas é levado à presença do Sinédrio. E este fato nós vamos ver posteriormente aí no capítulo 23. Bom, agora, baseado nesta ação de Paulo, eu gostaria que você refletisse na seguinte questão deste domingo e pensasse: estou realmente preparado e tenho disposição para sofrer as dores de Cristo? Estou convicto de que, se for necessário morrer, estou pronto? Que Deus nos abençoe, nós possamos pensar realmente nas nossas ações perante a obra do Senhor e a obra das nossas vidas. Deus o abençoe, que você tenha um bom domingo junto com seus familiares. E não se esqueça, vai tomando um cafezinho aí estudando a palavra. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.